Eu tenho 76 anos e nunca contei isso para ninguém, nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Mas hoje eu preciso tirar esse peso do peito antes que seja tarde demais. O que vou dividir com você mudou o rumo da minha vida inteira e talvez explique porque eu sempre fui do jeito que sou. É sobre uma mentira que vivi por mais de 50 anos, sobre um amor proibido que quase me destruiu e sobre uma escolha que fiz quando tinha apenas 19 anos. Uma escolha que ainda me assombra todas as noites. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e confessar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir nossas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Socorro, mas todo mundo me chama de Dona Socorro. Nasci em 1948, numa cidadezinha chamada Aracati, no Ceará. Meu pai, Severino Batista, era vaqueiro nas fazendas da região. E minha mãe, Francisca, cuidava da casa e de nós 7 filhos. Éramos uma família simples, dessas que viviam do que a terra dava e da bondade de Deus. Nossa casa era de taipa, com um chão batido e um quintal cheio de pés de cajá, manga e um pé de cajueiro que dava as frutas mais doces da redondeza. Lembro do cheiro de lenha queimando no fogão de barro, do café coado na meia que minha mãe fazia todo amanhecer. E das noites estreladas, quando a gente se juntava na porta de casa para ouvir as histórias que papai contava sobre os tempos antigos. Papai tinha aquela pele queimada do sol do sertão, mãos calejadas de tanto lidar com gado, mas um coração mole que derretia quando via os filhos. Mamãe era uma mulher forte, dessas que acordavam antes do galo cantar e só paravam quando a noite chegava. Tinha um cabelo escuro como breu, que prendia num coque apertado e uns olhos castanhos que pareciam adivinhar tudo o que a gente estava pensando. Eu era a segunda mais velha, depois da minha irmã Antônia. Vinha depois José, Maria, Pedro, João e a caçulinha Ana, que nasceu quando eu já tinha 15 anos. Como irmã mais velha, ajudava a mamãe em tudo. Cuidar dos pequenos, lavar roupa no açude, moer milho no pilão, fazer rapadura no tacho. Era uma vida dura, mas era a nossa vida e a gente era feliz assim. As manhãs em Aracati começavam cedo, com o canto do galo e o mugido das vacas no terreiro. Papai saía antes do sol raiar, montado no seu cavalo alazão, para cuidar do gado nas fazendas da região. Mamãe acendia o fogo no fogão de barro e logo o cheiro do café misturado com o fumo da lenha tomava conta da casa. Eu adorava os domingos. Depois da missa, na igrejinha do centro, a família toda se reunia debaixo do cajueiro para conversar e comer as frutas que a gente colhia. Papai contava histórias dos tempos antigos, de quando ele era menino e enfrentava as setas bravas do sertão. Mamãe bordava e cantarolava aquelas músicas antigas que aprendeu com a mãe dela. As tardes eram de trabalho pesado. Eu e Antônia íamos para o açude lavar roupa, batendo os lençóis nas pedras lisas da beira d'água. Volta e meia, a gente parava para conversar com as outras meninas da vizinhança que também estavam lavando. Era ali, naquele açude, que a gente ficava sabendo de tudo o que acontecia na cidade. Quem tinha namorado novo, quem ia casar, quem estava doente. José era o mais estudioso dos meninos. Mesmo pequeno já sabia ler e sonhava em ser professor. Maria era a mais vaidosa, vivia se olhando no espelhinho quebrado que mamãe guardava na cômoda. Pedro e João eram os mais danados, sempre aprontando alguma travessura que deixava a mamãe de cabelo em pé. Mas era a Ana que tinha meu... Tudo mudou quando eu completei 16 anos. Foi quando chegou em Aracati um homem que ia mudar nossa família para sempre, o senhor Antônio Ferreira, dono de terras em Juazeiro do Norte.
Ele veio à nossa região procurando vaqueiros experientes para trabalhar na fazenda dele e meu pai foi um dos escolhidos. O senhor Antônio era um homem alto, de bigode grisalho e chapéu de couro, que falava com autoridade, mas tratava todo mundo com respeito. Quando chegou na nossa casa, mamãe ficou nervosa arrumando tudo e pedindo para as crianças ficarem quietas. Ele sentou na nossa mesa simples e explicou a proposta. Papai iria trabalhar nas terras dele, cuidando de um rebanho de mais de 200 cabeças de gado. A proposta era boa, casa para a família, salário fixo, e os filhos podiam estudar na cidade. Mamãe ficou dividida entre o medo do desconhecido e a esperança de uma vida melhor para os filhos. Lembro da conversa deles até hoje, sussurrando na cozinha depois que a gente já tinha se deitado. Francisca, dizia papai, é a chance da nossa vida. Os meninos podem estudar de verdade, virar gente importante. E mamãe respondia, preocupada, mas Severino, deixar nossa terra, nossos parentes, e se não der certo? Por dias, a casa ficou numa tensão danada. Papai andava pensativo, olhando para o horizonte como se tentasse enxergar o futuro. Mamãe suspirava fundo toda hora e abraçava a gente mais apertado. Até que uma noite, depois de muito rezar e conversar, eles tomaram a decisão. Fomos todos chamados para a sala. Papai, com aquele jeito sério dele, explicou que íamos nos mudar para Juazeiro do Norte. Disse que era para o nosso bem, que lá teríamos oportunidade, que em Aracati nunca teríamos. José ficou animado, pensando nas escolas melhor. Antônia reclamou me deixar as amigas. Eu fiquei dividida entre a curiosidade de conhecer um lugar novo e a tristeza de deixar tudo que conhecia. No final, o sonho venceu o medo. Em março de 1965, embarcamos num pau de arara rumo a Juazeiro do Norte, com nossas trouxas de roupa, uns poucos móveis e o coração cheio de esperança e aflição ao mesmo tempo. Lembro de olhar pela última vez para nossa casinha de taipa, pro cajueiro do quintal, pro açude onde lavava a roupa, sem saber que estava deixando para trás não só um lugar, mas uma parte de mim que nunca mais ia voltar a ser a mesma. Juazeiro do Norte era um mundo completamente diferente para nós. A fazenda do senhor Antônio ficava a uns 15 quilômetros da cidade, mas mesmo assim era impressionante. Casa de tijolo, energia elétrica, água encanada, coisa que a gente só tinha ouvido falar. Nossa casa na fazenda era boa, 3 quartos, sala, cozinha e até um banheiro dentro de casa. Luxo para quem vinha de Aracati. Papai logo se adaptou ao trabalho e nós, filhos, fomos matriculados na escola da cidade. Eu e Antônia íamos de carona num caminhão que levava o leite toda manhã. Foi na escola que eu conheci Raimundo. Ele era filho do farmacêutico da cidade, um rapaz bonito, de olhos castanhos e sorriso fácil. 2 anos mais velho que eu estava terminando o ginásio, quando eu ainda lutava para entender as matérias que nunca tinha visto na roça. Raimundo foi paciente comigo, me ajudava com matemática, me emprestava livros, me mostrava como se comportar na cidade. Logo, aquela ajuda virou amizade. E a amizade virou, bem, vocês sabem como é coração de jovem. A gente se encontrava escondido. Depois da aula, ele me esperava na praça da igreja e a gente conversava por horas. Ele me falava do sonho dele de estudar medicina em Fortaleza e eu ficava ali encantada, imaginando como seria conhecer a capital. Um dia, quando eu já tinha 17 anos, Raimundo me beijou. Foi atrás da igreja do Padre Cícero, numa tarde de sol forte. Meu primeiro beijo. Até hoje lembro do gosto de hortelã na boca dele, do jeito que meu coração quase saiu pela boca. A partir dali, começamos a namorar firme, mas escondido da família. Eu sabia que papai não ia aceitar. Raimundo era da cidade, filho de gente importante. E
Eu era só uma menina da roça, filha de vaqueiro. Por 2 anos conseguimos manter nosso namoro em segredo. Raimundo tinha conseguido uma bolsa para estudar medicina em Fortaleza e dizia que quando se formasse ia pedir minha mão em casamento. Eu vivia nas nuvens, sonhando com nossa vida juntos. Mas aí, numa tarde de dezembro de 1969, quando eu tinha acabado de fazer 21 anos, nossa sorte acabou. Antônia me viu saindo de trás da igreja com Raimundo. Ela sempre foi invejosa, sempre achou que eu tinha sorte demais na vida. Chegou em casa e foi direto contar para a mamãe. Mamãe contou para o papai e quando eu cheguei da cidade naquela tarde... Meu Deus do céu! Nunca vou esquecer a cara de raiva do meu pai. "Socorro!" ele gritou assim que me viu. "Vem cá já!" O couro comeu. Papai me deu uma surra que eu fiquei roxa por uma semana. Gritava que eu tinha desonrado a família, que estava me oferecendo para um rapaz da cidade como se fosse qualquer uma. "Esse menino tá te fazendo de boba. Gente como eles não casa com gente como nós. Ele tá só se divertindo contigo." Fiquei de castigo por 1 mês. Não podia sair de casa, só para ir para a escola, e sempre acompanhada da Antônia. Raimundo tentou me procurar várias vezes, mas papai mandou ele embora da propriedade, ameaçando meter bala nele se aparecesse de novo. Foi quando recebi a carta. Raimundo conseguiu que uma colega da escola me entregasse escondido. Nela, ele dizia que me amava, que ia esperar eu completar a maioridade para me pedir em casamento oficialmente e que tinha uma proposta. Se eu fugisse com ele para Fortaleza, a gente se casava lá e construía nossa vida longe da interferência da família. Fiquei uma semana inteira pensando naquela carta. De um lado, o amor da minha vida, me oferecendo uma nova vida na capital. Do outro, minha família, que mesmo com todos os defeitos, era tudo que eu conhecia. Decidi fugir. Marquei com Raimundo de nos encontrarmos na rodoviária de Juazeiro numa quinta-feira de manhã. Ele compraria as passagens e a gente seguiria para Fortaleza no ônibus das 10 horas. Naquela quarta-feira à noite, arrumei uma trucha pequena com minhas roupas, escondi debaixo da cama e mal preguei o olho. De madrugada, quando toda a família ainda dormia, me levantei para sair. Mas aí, quando estava passando pelo quarto dos meus irmãos pequenos, ouvi a Ana tossindo. Ela estava com febre. Fui até a cama dela, passei a mão na testa queimando e ela abriu os olhinhos e me chamou. "Socorro, fica comigo." Aquilo me partiu o coração. Olhei para Ana com os seus 6 aninhos, doentinha, me pedindo para ficar. Olhei para o João e para o Pedro, dormindo ali no mesmo quarto. Lembrei de como cuidava deles desde pequenos, de como eles corriam para mim quando se machucavam. Sentei na beirada da cama da Ana e comecei a chorar. Como é que eu ia abandonar meus irmãos? Como é que eu ia partir o coração da mamãe? E se papai estava certo sobre o Raimundo? Fiquei ali até amanhecer, segurando a mão da Ana, vendo o sol nascer pela janela e sabendo que estava perdendo o amor da minha vida. Às 10 horas da manhã, quando o ônibus para Fortaleza saiu da rodoviária, eu estava em casa, fazendo chá de boldo para Ana e fingindo que não estava morrendo por dentro. Raimundo me esperou. Soube depois por uma colega que ele ficou na rodoviária até meio-dia, achando que eu só estava atrasada. Quando percebeu que eu não ia, voltou para a casa dele. No outro dia ele apareceu na fazenda. Dessa vez não foi papai quem o recebeu, fui eu mesma. Falei que tinha decidido não ir, que meu lugar era com a minha família. Vi a desilusão nos olhos dele, a dor, mas também vi que ele entendeu. 6 meses depois que Raimundo partiu,
papai apareceu em casa com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. O senhor Antônio, dono da fazenda, tinha um sobrinho viúvo em Caruaru, em Pernambuco. Um homem trabalhador, dono de um pequeno engenho de rapadura, que estava procurando uma esposa séria para cuidar da casa e dos 2 filhos pequenos que tinham ficado órfãos de mãe. É uma boa oportunidade, Socorro, dizia papai. Francisco é um homem de bem, tem propriedade, vai te dar uma vida digna. Eu não queria casar. Ainda doía demais a ausência do Raimundo, mas papai foi irredutível. Disse que eu já estava passada com 22 anos, que não podia ficar encostada na família para sempre. O casamento foi arranjado por cartas. Francisco Almeida mandou a foto, parecia um homem sério, de uns 35 anos. Trocamos algumas correspondências bem formais, onde ele falava da propriedade e eu contava sobre minha experiência cuidando dos irmãos. Em maio de 1971, viajei para Caruaru para conhecer meu futuro marido. A cidade era maior que Juazeiro, mais movimentada. Francisco me recebeu na rodoviária junto com os 2 filhos, Miguel, de 8 anos, e Isabel, de 6. Ele era exatamente como na foto, homem sério, de poucas palavras, mas parecia bom. A casa era grande, de tijolo, com um quintal espaçoso onde tinha até um pé de manga. As crianças estavam carentes de carinho materno e isso tocou meu coração. Casamos 2 semanas depois numa cerimônia simples na igreja do centro. Minha família toda veio de Juazeiro. Foi um dia de festa, mas confesso que meu coração estava dividido entre a gratidão por ter encontrado um bom homem e a saudade do amor que deixei para trás. Francisco era um marido respeitoso. Nunca me faltou nada em casa, ele trabalhava duro no engenho e sempre me tratou com consideração. Não era um amor de cinema, mas era um amor sólido, construído no dia a dia, no cuidado mútuo, no respeito. Com o tempo me apeguei aos filhos dele como se fossem meus mesmo. Miguel era quieto, gostava de estudar. Isabel era mais alegre, sempre me ajudando na cozinha. 2 anos depois do casamento, engravidei do meu primeiro filho, Antônio. Depois vieram Lúcia, José e, por último, Maria. Parecia que eu tinha encontrado minha paz. Tinha uma família bonita, uma casa boa, um marido trabalhador. Mas aí, em 1978, quando eu já tinha 30 anos e achava que o passado estava enterrado para sempre, recebi uma carta que virou minha vida de cabeça para baixo. Era de Raimundo. A carta chegou numa quinta-feira de manhã. O carteiro entregou junto com as contas da casa e por pouco Francisco não viu. Reconheci a letra na hora, mesmo depois de tantos anos. Minha querida Socorro, começava a carta. Sei que pode parecer estranho receber notícias minhas depois de tanto tempo, mas preciso te contar que nunca te esqueci. Me formei em medicina e trabalho agora em Recife, no Hospital Pedro II. Soube através de conhecidos que você mora em Caruaru e que casou. Espero que seja feliz, mas preciso te dizer que ainda penso em você todos os dias. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Ele continuava. Estarei em Caruaru na próxima semana para um congresso médico. Se for possível, gostaria muito de te ver, nem que seja por alguns minutos, só para matar a saudade e saber que você está bem. Se não quiser me ver, entenderei perfeitamente, mas se houver uma pequena chance, estarei no Hotel Central na sexta-feira, dia 15, às 15 horas. Guardei aquela carta como se fosse um tesouro e uma maldição ao mesmo tempo. Por uma semana inteira não consegui pensar em outra coisa. Raimundo estava em Recife, apenas 130 quilômetros de distância. Era médico, como sempre sonhou.
Disse para a vizinha que ia resolver umas coisas no centro e caminhei até o Hotel Central. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo na rua podia ouvir. Quando cheguei no hotel, ele estava lá. Mais velho, claro, com alguns fios grisalhos, mas com o mesmo sorriso que me conquistou na adolescência. Usava um terno bem cortado, óculos de aro dourado. Estava bonito, elegante. "Socorro!" ele disse assim que me viu. E naquele momento, foi como se os anos não tivessem passado. Conversamos por 3 horas. Ele me contou da vida em Recife, dos pacientes que atendia, da clínica que estava montando. Eu falei dos meus filhos, da vida em Caruaru, mas evitei falar muito sobre Francisco. Quando chegou a hora de ir embora, Raimundo segurou minha mão e disse: "Socorro, sei que você tem sua vida, sua família, e eu respeito isso, mas preciso te dizer que nunca parei de te amar. Se um dia você quiser recomeçar, estarei esperando." Voltei para casa naquela tarde, com o coração partido pela segunda vez na vida. Mas dessa vez, a dor era diferente. Não era a dor da renúncia. Era a dor de quem descobriu que o amor verdadeiro nunca morre, mesmo quando a gente tenta enterrá-lo. Depois daquele encontro, minha vida virou um inferno silencioso. Por fora, eu continuava sendo a mesma Socorro, esposa dedicada, mãe cuidadosa, dona de casa exemplar. Mas por dentro, estava dividida entre 2 mundos. Raimundo começou a me escrever regularmente. As cartas chegavam no correio endereçadas a Senhora Maria Silva, um nome falso que criamos para não levantar suspeitas. Eu ia buscar pessoalmente, sempre inventando alguma desculpa para Francisco. Nas cartas, ele me contava detalhes da vida dele, mandava fotos de Recife, me dizia o quanto sentia minha falta. E eu, Deus me perdoe, mas eu respondia. Começamos uma correspondência que durou 3 anos. Em 1981, quando minha filha mais nova, Maria, estava com 2 anos, Raimundo me fez uma proposta que quase acabou comigo. Ele queria que eu fosse visitá-lo em Recife. Tinha alugado uma casinha pequena e discreta, onde poderíamos nos encontrar sem ninguém saber. Lutei contra aquela tentação por semanas. Sabia que era errado, que estava traindo Francisco, que estava colocando minha família em risco. Mas o coração é uma coisa traiçoeira. Marquei com Raimundo de ir num sábado. Disse para o Francisco que ia visitar uma prima doente em Garanhuns e que voltaria no domingo. Deixei as crianças com a vizinha, peguei o ônibus das 7 da manhã e às 10 estava em Recife. Aquele foi o dia mais intenso e mais doloroso da minha vida. Raimundo me recebeu naquela casinha com tanto carinho, tanto amor guardado. Conversamos, choramos, rimos, lembramos dos nossos sonhos de juventude. E sim, pequei. Pequei contra Deus, contra o meu marido, contra os meus filhos. Mas naquelas poucas horas eu senti que estava viva de novo, que era eu mesma de novo. Não apenas a Socorro mãe e esposa, mas a Socorro mulher, a Socorro que amava e era amada. Voltei para Caruaru no domingo à noite, carregando uma culpa que quase me matou. Francisco perguntou como estava a prima e eu menti olhando nos olhos dele. Os filhos me abraçaram pedindo saudades e eu quase desmoronei ali mesmo. Naquela noite, ajoelhei no pé da cama e pedi perdão a Deus. Prometi que nunca mais faria aquilo, que ia ser uma esposa fiel dali para frente. Escrevi uma última carta para Raimundo, dizendo que não podia mais manter contato, que precisava cuidar da minha família. Ele respondeu respeitando minha decisão, mas dizendo que sempre estaria lá se eu mudasse de ideia. Foi a última carta que recebi dele, ou pelo menos foi o que eu pensei naquela época. Francisco morreu em 1995, de um infarto súbito. Foi um choque terrível,
Por mais que nosso casamento não tenha sido um grande amor, ele era um bom homem, um bom pai. E eu havia aprendido a amá-lo à minha maneira. Fiquei viúva aos 47 anos, com 4 filhos para criar sozinha. O engenho foi vendido e, com o dinheiro, consegui comprar uma casa menor no centro de Caruaru e montar um pequeno negócio de costura. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, casaram, me deram netos. Pensei que o capítulo Raimundo estava definitivamente fechado na minha vida. Até que em 2010, quando eu já tinha 62 anos, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Isabel, minha enteada, que já estava casada e morava em Recife. Ela tinha ido ao Hospital Pedro II com um filho doente e, por acaso, encontrou um médico que perguntou sobre mim, quando soube que ela era de Caruaru e tinha o sobrenome Almeida. "Mas socorro!" ela disse pelo telefone. "Tem um doutor Raimundo aqui que disse que conhece a senhora. Ele quer saber se pode falar com a senhora." Meu mundo parou. Depois de mais de 30 anos, Raimundo ainda estava lá. Ainda se lembrava de mim. Ainda usava o sobrenome da família para me encontrar. Aceitei falar com ele. Quando eu ouvi a voz dele pelo telefone, foi como se o tempo não tivesse passado. "Socorro!" ele disse. E eu comecei a chorar. "Preciso te contar uma coisa. Algo que guardei todos esses anos." O que ele me contou naquele dia é o verdadeiro segredo que carrego até hoje. O que nunca contei para ninguém. Raimundo nunca se casou. Durante todos aqueles anos, ele ficou solteiro, esperando por mim. Construiu uma carreira brilhante, ajudou centenas de pacientes, mas sempre guardou a esperança de que um dia eu pudesse voltar para ele. E mais. Ele me contou que Francisco sabia do nosso passado, que antes do nosso casamento, Francisco tinha perguntado para o senhor Antônio sobre minha história e soube do namoro que tive em Juazeiro. Mesmo assim, ele quis casar comigo. "Socorro!" disse Raimundo. "Seu marido era um homem melhor do que você imagina. Ele me procurou uma vez aqui em Recife, nos anos 80. Disse que sabia que você ainda pensava em mim, mas que me pedia para deixar você em paz, porque você era feliz com a família que tinham construído juntos." Aquilo me deixou em choque. Francisco sabia das cartas? Sabia da minha viagem para Recife. E mesmo assim, nunca disse nada. Nunca me confrontou. Continuou me tratando com o mesmo carinho de sempre. Entendi, naquele momento, que Francisco me amou de uma forma que eu nunca percebi. Um amor silencioso, generoso, que preferiu fingir não ver para não destruir nossa família. Ele escolheu preservar nossa paz em vez de alimentar seu orgulho ferido. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de amores diferentes. O amor de juventude, com Raimundo, intenso e impossível. O amor maduro, com Francisco, construído no dia a dia, na cumplicidade, no respeito mútuo. O amor pelos filhos, que me fez abrir mão dos meus sonhos para construir os sonhos deles. Raimundo morreu no ano passado. Isabel me contou. Ele nunca constituiu família. Dedicou a vida inteira à medicina e a guardar a memória do que vivemos. Deixou uma carta para mim, que chegou através do advogado dele. Na carta, ele dizia que não se arrependia de nada, que preferia ter amado e perdido do que nunca ter amado, e que aguardaria nosso amor até o último dia da vida dele. Agora vocês sabem por que eu era do jeito que sempre fui. Porque às vezes ficava distante, porque tinha aquele olhar perdido quando pensava que ninguém estava vendo. Carregava 3 amores no peito.
Um que vivi, um que perdi e um que nunca esqueci. Não sei se fiz as escolhas certas. Às vezes penso que deveria ter fugido com Raimundo quando era jovem. Outras vezes, agradeço a Deus por ter ficado e construído uma família linda com Francisco. A vida é assim mesmo, cheia de e se, que nunca vão ter resposta. O que eu sei é que aprendi uma coisa. Às vezes, compartilhar nossos segredos é o que nos liberta do peso que carregamos há tanto tempo. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.